Vamos lá, pessoal, voltamos no intervalo, vamos continuar a explicação do nosso assunto sobre ortografia. São dúvidas sobre a escrita de algumas palavras. Vamos ver mais um par de palavras, viu, Fátia? Vamos ver mais um par de palavras que a gente diz do mesmo jeito, só que a gente escreve de forma diferente, ok? Traz e traz. O traz que a gente usa, acredito que mais comumente é esse, que também é advérbio de lugar, se refere a lugar, ok? Certo? É com acento agudo e S. Traz. Vá lá para trás. Sim. Fica atrás. Você olha aquela pessoa que, né? Tem também a palavra atrás, mas como é a palavra que é parecida com trás, né? Tem a parte de trás do carro. Você colocou onde tal coisa? Na parte de trás do carro, certo? Então, quando tem a ver com lugar, quando se refere a lugar, o trás é com acento agudo e S, certo? Lembre-se de traseira. Pronto, na traseira da moto, o pneu traseiro, certo? Vem de trás, é com S. O S tem som de Z. Na parte traseira, né, da bicicleta, você tem na traseira. Essa parte aqui assim, ela traz sempre uma garrafa. Pronto, vamos chegar lá, se acalma. O traz com Z é do verbo trazer, que é com Z, ok? Verbo trazer. Aí, obviamente, é com Z. Ele traz pastilhas para a sala, né? Ela traz a bolsa sempre que vem para a aula. Tranquilo. Certo? Ele traz tal coisa, ela traz tal coisa. Aí, o verbo trazer é com Z. Então, esse traz de trazer é com Z. Vem do verbo trazer. Certo? Não consigo. Escreve com Z, porque vem do verbo trazer. Ele traz, ela traz. Certo? E traz de lugar é com acento agudo e S. Certo? Aí vamos lá. Viagem e viagem. E para terminar os porquês. Vamos lá. Viagem com G e viagem com J. Professor, existe? Essa existe? Vamos lá. A palavra a palavra viagem que nós usamos mais comumente é a que é o substantivo. É com G, certo? Fiz uma boa viagem. Eu estava comentando com meus colegas ali que eu achei os 15 dias do recesso longos porque eu não saí de dentro de casa. Porque o meu plano era fazer uma viagem, mas como eu tive uma dor na coluna, muito forte, um travamento na coluna, aí logo na primeira semana aí me inchou a viagem, atrapalhou a viagem. Não fiz a viagem que eu gostaria de ter feito, né? Eu estava dizendo, eu gostaria de ter chegado ontem só, em viagem, certo? Então essa viagem aqui é um substantivo, porque eu posso colocar características, posso colocar adjetivos, por exemplo, uma boa viagem, uma viagem inesquecível, uma viagem marcante, ou uma viagem ruim, uma viagem decepcionante, é um substantivo, certo? Agora, existe uma situação em que se escreve a palavra viagem com J. Quando? Quando é o verbo viajar. É uma frase optativa, que vocês viajem bem. Que é quando você exprime desejo. E tem que ser para mais de uma pessoa. Porque se for só para uma, aí não é viagem, é viagem. Ok? Então é uma situação bem específica, certo? Quando você vai desejar que mais de uma pessoa viaje de forma confortável, ou viaje com tal pessoa, você diz assim, a pessoa vai
quem mora na zona rural, pega um carro para o centro da cidade e depois vai pegar outro carro. Aí você diz assim, eu quero que vocês viajem com fulano de tal, porque o carro dele é bom e tal. Então, essa palavra viagem aqui é o verbo viajar, quando você está desejando que mais de uma pessoa, vai colocar em prática o verbo viajar. Então, como o verbo viajar é com J, essa frase aqui é bem difícil de acontecer. Porque normalmente a gente diz para uma pessoa que você viaje bem, tomara que você faça uma boa viagem, né? O que a gente diz, vai viajar, tomara que você faça uma boa viagem. É o que a gente diz mais comum. Mas no caso de se usar essa frase aqui, quando a gente estudar tipos de frases, vai ver que é uma frase optativa, que significa desejo. É um desejo que você tem, que vocês viajem bem, ou que vocês viajem confortavelmente, que vocês viajem com fulano de tal, porque é um bom motorista. A palavra é idêntica, só que é com J, porque se refere ao verbo viajar. E é para mais de uma pessoa. Porque se for uma pessoa só, vai ficar assim, que você viaje bem. E aí não tem o que... Não é igual a viagem, é só com S. Se for para uma pessoa só, é viagem com J. Certo? Então, normalmente o que a gente usa mais é viagem substantivo. E agora vamos para a dúvida de escrita mais, que todo mundo acha difícil. As pessoas acham muito difícil. Eu também achava, até eu treinar, até aprender. Vamos lá, gente. Os 4 porquês da língua portuguesa. Os 4 porquês da língua portuguesa. Certo? Vamos lá. Olha só. São 4 porquês que a língua portuguesa tem. Tem gente que diz assim, isso mesmo, o inglês só é um, que é because. Não. Lá tem 3 porquês. Tem 3 palavras totalmente diferentes que querem dizer porquês em situações diferentes. Aqui dá mais trabalho porque são praticamente idênticas. O que muda? Vai mudar se é junto ou separado, ou se tem acento ou não tem acento. O nome do acento é circunflexo, que é um acento que fecha o som. Não muda nada, só para diferenciar. Vamos lá, gente. O porquê separado sem acento, que é esse aqui, ele é usado em início de perguntas, certo? É o que se usa mais. Toda hora que você faz uma pergunta, se você for escrever, que normalmente diz, por que Luz não veio? Né? Por que a diretora não está aqui? Por que não foi feito desse jeito? Por que agora na volta das aulas não fizeram uma merenda mais? Você tem que comemorar a volta, né? Por que os porquês da vida? A criança pequena pergunta à mãe, por que o céu é azul? É esse porquê aqui. Na fala tudo igual, mas ao escrever uma pergunta que no início já começa com a palavra porquê, ele é separado sem acento. Mas vocês sabem que em algumas perguntas se usa o porquê no final. Então, o porquê no final é separado também, só que vai ser com acento, certo? Final de perguntas, certo? Aí, vamos lá, a criancinha pergunta assim, o céu é azul por quê? A zebra listrada por quê? E é esse porquê aqui, separado, mas com acento circunflexo. A diretora não está na escola hoje, por quê? Né? Ariel não entrou na sala ainda, por quê? Está conversando. Entendeu? Quando você usa o porquê no final da frase, da pergunta, é o porquê separado, mas é com acento. A diferença é essa. Porquês de perguntas são separados. O que vai mudar? O acento ou não acento? No início da frase é sem acento. No final é com acento. Bem, e quando você está num diálogo, que é ao ser escrito, vocês sabem que nas histórias que vocês lêem tem os diálogos. A pessoa diz assim, por exemplo, voltemos ao contexto da festa junina.
Uma pessoa está dizendo para outra assim, eu não não gostei da festa. Eu não gostei da festa. De tal cantor, né? Eu não gostei da festa. Aí o outro pergunta, por quê? Agora, como é que vocês acham que é esse tipo de porquê? Ele sabendo que aqui tem um ponto, ele só perguntou por quê. Esse porquê tem acento ou não tem? Tem. Sabe por quê? Porque ele está junto do ponto de interrogação. A proximidade do ponto de interrogação é que vai dar o circunflexo no entendeu? Se ele está longe, está no início da frase, por que se a pessoa fizer essa frase assim, por que você não gostou da festa de fulano de tal? Aí sim era porque separado sem acento, entendeu? Mas aqui a pessoa só fez, por quê? Então o acento, o ponto de interrogação não está pertinho, então é como se estivesse no final da frase. É do mesmo jeito, por quê? Entendeu? Por quê? Então é separado com acento. Os porquês das perguntas são separados. No início da pergunta, não tem acento, não tem acento. Esse é o mais comum, toda hora a gente usa. Sendo que não fala do mesmo jeito, porque se for fazer a pergunta, por que tal coisa? Tem professores que abrem um livro, quando vocês abriram o livro, aí manda ler um texto e fazer um questionário, né? Aí você vai perguntar, por que, por exemplo, geografia e história, elas mandam fazer, por que o Brasil teve tal coisa? É esse porquê lá. Você está usando no início. Né? Por que o Brasil tem tantos estados, não sei o quê? Né? Porque se você usar o porquê no início, ele é separado, mas é sem acento. Agora, se você fizer a pergunta e usar o porquê lá no final, perto do ponto de interrogação, ele vai ser separado, mas ele vai ter o acento. Beleza? Agora vamos responder as perguntas. Quando a gente vai responder, o porquê junto, sem acento. Respostas e explicações. Isso aqui é para respostas e explicações. Certo? Então, certamente vai estar no contexto, a gente entende, né? Porque a direção disse que ia ser assim. Claro que você está explicando alguma coisa, né? Mesmo que você veja um papel caído no chão, porque a professora mandou. É uma explicação, não é? É uma explicação. Maria voltou e veio com a Abinadab, que só chegou agora. Tocou pro intervalo, a Abinadab não tinha chegado. Não era? Ou tinha? Tinha não. Eu cheguei tarde. E deixaram entrar. Aí é uma escola boa. Certo, gente? Quando você está explicando, dando uma resposta, por que você não veio ontem? Esse porquê é aquele lá, separado sem acento. Aí você diz, porque estava doente. Né? Você está dando uma explicação. Esse porquê é junto, sem acento. Certo? Está dando uma resposta, está dando uma explicação. Porque junto, sem acento. Esse aqui é o menos usado, mas ele existe. Esse porquê aqui, ele é um substantivo e ele pode ser substituído pela palavra motivo. Ele é sinônimo de motivo. Então, numa frase, quando você pode substituir aquele porquê pela palavra motivo, você vai usar esse porquê junto com acento. Professor, eu quero saber por que a senhora não veio ontem. Por quê? Eu quero saber por que a senhora não veio ontem, é esse porquê aqui. Nesse, não? Não. É o porquê, tem que usar o porquê. Olha, vou escrever essa frase aí. Eu quero saber o porquê. Sempre esse porquê junto com o circunflexo, ele vai ser antecedido pelo artigo o, porque ele é um substantivo. O porquê de a senhora não ter vindo ontem. Certo? Essa frase se faz assim, com o. Por quê? Porque esse porquê aqui é o mesmo que motivo. Substitua por motivo, o sentido é o mesmo. Eu quero saber o motivo da senhora não ter vindo ontem. Não é, a gente nunca usa, né? Mas tem momentos que se usa.
o menino chega atrasado em casa, da hora que normalmente chega, e diz assim, eu gostaria de saber o porquê que o mocinho está chegando a uma hora dessa. Eu gostaria de saber o motivo que o mocinho está chegando a uma hora dessa. Não é assim que as mães deveriam dizer, né? Que não diz. Quando pensa que não, o problema já está grande, que ela não consegue mais. Por que você está chegando a uma hora dessa? Pronto, esse porquê aí é esse aqui, certo? É esse porquê do início de pergunta. Só é desse jeito aqui quando você usa o porquê. Porque esse porquê é sinônimo de motivo, é o motivo. Você não usa a palavra motivo, usa porquê, mas tem que ter esse ozinho. Eu quero saber o porquê de você não ter feito do jeito que eu mandei, hein? Eu quero saber o motivo de você não ter feito do jeito que eu mandei. Esse porquê é junto com circunflexo. Sim, professor. Então, os das perguntas comuns são, das perguntas comuns que a gente usa o tempo todo, o mais usado é esse aqui, que é as perguntas comuns, por que tal coisa, por que tal coisa, por que tal coisa assim, por que assim, né? São separados. No início da pergunta é separado sem acento, e no final da pergunta, quando está pertinho do ponto de interrogação, é separado com acento. Inclusive quando ele vem sozinho, que a pessoa está ali conversando e diz assim, por quê? Só o porquê. Se você for escrever o porquê, está juntinho do ponto de interrogação. Então, é separado com acento circunflexo. Porquê de respostas e explicações, não vim porque não quis. Aí, no caso, você pode perguntar assim, professora, e nas respostas, quando o porquê está no meio da frase, isso muda alguma coisa? Não. Você pode dizer assim, porque estava doente. O porquê está no início, é junto, sem acento. Ou então, não vim ontem, professora, vou explicar porque estava doente. Não importa. É um porquê de explicação, um porquê de resposta, ele é junto, sem acento. Entendeu? Não tem negócio de estar no início e no meio. É uma resposta, é uma explicação, é porque junto, sem acento. Certo? E aí, vocês têm outras palavras que tenham dúvida, que queiram tirar? Vamos aproveitar o momento. Mas a gente só lembra dele. Só lembra em outro momento. Pois na hora que tiverem, é só perguntar. É igual quando a gente estava no médico. Se você não anotar em casa, tudo que você vai dizer, às vezes o contexto que está ali faz a gente vai esquecer, né? Vai passar atividade. Muito bem.